Esse vídeo aqui tem basicamente duas partes. A primeira é essa que já está aí na tela, que é o cálculo em si, de como definir a eleição para deputados e vereadores. Ou seja, né, o sistema proporcional que é utilizado aqui no Brasil. Mas aí, depois disso, depois da gente aprender como é feito esse cálculo, a gente vai ver algumas implicações e fazer algumas análises sobre esse sistema, né? Ou seja, para ir um pouco além do cálculo em si, certo? Além dessas fontes que estão aí no slide, eu vou deixar outras fontes que eu vou usar ao longo do vídeo na descrição, tá? Para quem quiser conhecer mais a respeito. Eu vou pegar um exemplo aqui com valores pequenos, né? Com números menores para facilitar os cálculos, mas a gente vai simular aqui todo o procedimento do cálculo do sistema proporcional. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui o exemplo do resultado de uma votação em uma cidade... eu sei que ficou aí em cima, mas eu vou lendo aqui. Da votação em uma cidade que possui 10 vagas para o parlamento. 10 vagas para vereador, por exemplo. Certo? Imagina eleição municipal. Então, estão aqui todos os candidatos, tá? De todos os partidos. Então, tem aqui o partido A, tem esses 4 candidatos, que eu estou chamando de A1, A2, A3, A4, e aqui os votos que eles tiveram. O A1 teve tantos votos, o A2 tantos, o A3, o A4. O partido com votos de legenda, vamos falar sobre isso, teve 500 votos. Mesma coisa para o partido B, mesma coisa para o partido C, partido D, partido E e partido F. Certo? Então, diante de todos esses valores que estão aí, vem a pergunta. Então, quais desses candidatos foram eleitos? Então, seria até interessante vocês darem agora uma pausa no vídeo e tentarem dar um palpite de quem vocês acham que seriam os 10 candidatos eleitos dentre esses aí. Bom, o cálculo que a gente vai fazer aqui são basicamente 2 quocientes que a gente vai calcular, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o somatório só dos votos válidos. Então, soma tudo isso aqui, todos os votos que todos os candidatos tiveram e os partidos. Tá? Uma coisa, para quem já é eleitor há algumas eleições, deve lembrar das coligações partidárias. Certas coligações não existem mais para o cálculo do sistema proporcional. Ainda existe algum tipo de coligação partidária, mas não tem nenhum efeito para o sistema proporcional. Ele tem efeito para arrecadação de campanha, coisas assim. Agora, para o cálculo dos votos para as vagas de deputados e vereadores, não existe coligação para isso. Essa foi uma mudança recente. Inclusive, tem um link aí na descrição também falando sobre essa alteração. Então, primeira coisa, somar todos esses valores que estão aqui em azul. 60, mais 100, mais 170, mais 180, mais 500, mais 55, papapá, deu aqui 5.000 votos. Excluindo, portanto, aqueles votos em branco e votos nulos. Aí vem a primeira conta que a gente precisa fazer. Calcular a quantidade de votos necessária para conseguir uma vaga. Tá? Então, pensa aqui comigo. Foram 5.000 votos ao todo. Tá? Esses 5.000 votos vão ser distribuídos para preencher 10 vagas que esse município tem para a Câmara de Vereadores. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a quantidade de votos necessária para conseguir cada uma dessas vagas. Certo? E aí que a gente chama de quociente eleitoral. O nome já ajuda a entender, né? A gente vai fazer o quociente, ou seja, desses 5.000 votos, cada vaga, para conseguir cada vaga, a gente precisa de 500 votos. Tá? Esses 5.000 dividido por 10. E aqui, baseado nesse quociente eleitoral, tem gente que fala, mas estou vendo aqui, nenhum candidato conseguiu 500 votos. Tá? Então é um sistema injusto, deveria ser eleito só quem atinge esse quociente eleitoral, e a gente vê que não é assim, só um ou outro que consegue, é um absurdo. Gente, não dá para ser assim. Tá? Não dá para ser eleito só quem atinge o quociente eleitoral. Porque a forma como é calculado, a forma como é definido o quociente eleitoral, deixa isso matematicamente impossível. Pensa comigo, será que dá para 10 candidatos terem 500 votos ou mais? A resposta é não, porque só tem 5.000 votos válidos. Tá? Se 10 pessoas receberem 500 votos,
todos os outros candidatos não podem ter recebido nenhum voto. É a única forma possível disso acontecer. E olhe lá, isso se todos os 10 candidatos receberem exatamente 500 votos. Agora, é possível algum candidato ultrapassar o quociente eleitoral. Beleza. Só não dá para exigir isso, aqui no meu exemplo, de 10 candidatos. Tá? Aí não tem como. Então, esse papo aí de só se eleger quem conseguiu o quociente eleitoral, o mínimo do quociente eleitoral, é um papo assim, matematicamente furado, certo? O próximo cálculo é a quantidade de vagas conseguida por cada partido. Tá? Então, vamos ver agora partido por partido, partido A, partido B, partido C, tal. Quantas vagas que cada partido conseguiu. Aí é que é a intenção do sistema proporcional, que a gente chama de quociente partidário. Tá? Então, cada partido... Lembra que para cada vaga precisa de 500 votos, certo? Então, a gente vai ver aqui em cada partido quantos 500 cabem ali. Tá? Vamos ver aqui no exemplo como é que fica. Então, o partido A, somando tudo que o partido A teve, de todos os seus candidatos e os votos de legenda. Deixa eu já aproveitar para falar aqui que é o voto de legenda. Todo partido político cadastrado no Brasil precisa estar associado a um número de 2 algarismos. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, né, inexistente de um partido com o número 99. Tá? E aí, todo mundo desse partido vai usar, todos os candidatos desse partido utilizam o número 99. Certo? Então, por exemplo, um candidato ao executivo. Pode ser presidente da república, pode ser governador ou pode ser o prefeito. Tá? O número da candidatura dele vai ser o número do partido. Então, o candidato a presidente desse partido que eu inventei vai ter como número 99. O candidato a governador desse partido que eu inventei vai ter o número 99. O candidato a prefeito desse partido que eu inventei vai ter o número 99. Para o legislativo, né, ou seja, para vereador, para deputado estadual, deputado federal e senador, aí vai ser o 99 acompanhado de outros algarismos. Aí depende do cargo, vai variar a quantidade de algarismo. Então, por exemplo, cargo de vereador que a gente está exemplificando aqui. O número dele não vai ser só os 2 algarismos do partido, porque esse já vai ser para o prefeito. Então, para o caso de vereador, vai ser os 2 algarismos do partido, o 99 que eu inventei aí, mais 3 algarismos. Então, pode ser, por exemplo, 99, 000, 99, 123, 99, 485, enfim, qualquer coisa. 99, outros 3 algarismos. Só que existe esse dispositivo do voto de legenda, que você confere o voto não a um candidato específico daquele partido, mas um voto que vai contabilizar para o partido no geral. O que não significa votar em todos os candidatos. Né? Não vai ser um voto que vai para todos os candidatos. Não é isso o cálculo. Tá? Mas é um voto que vai para o partido como um todo, vai ajudar na contabilização do jeito que a gente vai ver aqui. Então, para esse partido 99 que eu inventei, eu posso, na hora de digitar na urna lá para vereador, colocar só os 2 primeiros algarismos, 99, que vai ser um voto válido, certo? Um voto de legenda. Mas aí, beleza. Então, voltando aqui, o partido A, então teve todos esses votos aqui, 60, mais 100, mais 170, mais 180, mais 500. Somando tudo isso, dá 1.010 votos. Então, lembra que para cada vaga, eu preciso de 500 votos. Então, se o partido A teve 1.010, quantas vagas que ele tem direito? Aí é pensar quantas vezes o 500 cabe ali dentro desse 1.100. Como que a gente consegue isso? Fazendo a divisão. Né? 1.010 dividido por 500 dá esse resultado aqui, 2,02. Claro que a quantidade de vagas tem que ser um número inteiro. Né? Não pode ser um número quebrado. Então, a gente descarta, obviamente, essa parte decimal. Fica só, então, ele vai ter direito a 2 vagas, que é quantas vezes o 500 cabe ali naquele total de votos do partido A. Se o partido A tem direito a 2 vagas, vamos ver agora quem são os candidatos que tiveram mais votos no partido A. Né? Eles vão pegar essas 2 vagas. Tá? Então, olhando aqui, tem esses 2 candidatos aqui, o A3 e o A4, que tiveram mais votos. Então, eles já estão com a vaga garantida lá, foram eleitos pelo partido A. Certo? Agora é fazer a mesma coisa para todos os outros partidos. Eu até sugiro aqui que você dê uma pausa no vídeo para tentar fazer agora para o partido B, né? Se ele também vai ter direito a alguma vaga para o parlamento e quantas, e quem seria o eleito. Partido B, de novo, somando todo mundo aqui. Todos os candidatos, aqui são 3 só, no meu exemplo, né? Enxuto aí, mais os votos de legenda, somando tudo isso dá 890. Tá? Quantas vezes o 500 está aí dentro? Quantos 500 cabem aqui nesse 890?
né? Para eu saber isso. Esse dá para fazer de cabeça, assim como o outro, né? Mas o cálculo que a gente faz é 890 dividido por 500. Dá 1, alguma coisa, dá menos do que 2. Então, de novo, não faz sentido falar 1,78 vaga. Só pode ser uma quantidade inteira, então a gente pega só a parte inteira desse resultado aqui. Tira esse 78. Repara que não é a mesma coisa que arredondar, né? Se eu tivesse que arredondar 1,78 para um número inteiro, ele está mais perto do 2 do que mais perto do 1. Né? Mas aqui não é o caso de arredondar, é ver quantos inteiros cabem. Quantas vezes o 500, né, que é o quociente eleitoral aqui, cabe nessa quantidade de votos que o partido teve. Só 500 cabe ali, então só tem direito a uma vaga. Então, dessa galera aqui do partido B, é ver quem foi o cara que teve mais votos para ter acesso a essa vaga. No caso aqui, o candidato B3. Continuando, para o partido C, somando tudo isso aqui, o partido C vai ter direito a 840, teve 840 votos, portanto, fazendo aquela mesma conta, vai ter direito a uma vaga. E aí é ver quem foi o candidato mais votado do partido C. Só que aí entra um detalhe. Esse detalhe é essa lei aqui, o novo Código Eleitoral, uma lei relativamente recente, né, de 2015, e que lá no artigo 108 tem uma alteração aqui, ó. Então vamos ler junto aqui. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenha obtido votos. Lembrando que coligação já não conta mais para o cômputo do sistema proporcional, tá? Existe coligação, mas não para isso. Que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal. Votação nominal é na pessoa, sem ser na legenda, tá? Que cada um tenha recebido. Então, assim, essa aqui que é a grande diferença aqui. Então, o cara, para ser eleito, além de o partido dele fazer jus a uma vaga, né, ter atingido o quociente eleitoral, cada candidato também precisa fazer jus a uma vaga, atingindo esse mínimo de 10% do quociente eleitoral, certo? Isso aqui tem um nome, que é a cláusula de desempenho individual, tá? Então, aqui no nosso exemplo, é fácil até de fazer de cabeça, né? Então, 10% do quociente eleitoral, 10% de 500, 50 votos. Então, para que o candidato faça jus à vaga, ele precisa atingir esse mínimo, então, de 50 votos. E aqui no partido C, ninguém conseguiu isso, tá? Mesmo o partido como um todo fazendo jus à vaga, por ter atingido o quociente eleitoral, nenhum dos candidatos atingiu a cláusula de desempenho individual. Então isso quer dizer que o parlamento aí vai ficar então com 9 vagas? Com 9 vereadores? Não, isso a gente vai ver depois como que essas sobras são preenchidas. Então, seguindo aqui, do partido sem ninguém, vamos então a mesmo cálculo para o partido D. Somando tudo aqui do partido D, vai ter direito a... teve 1.310 votos. Para ver quantos 500 cabem aí, divide, vai ter direito a 2 vagas então. Os 2 mais votados do partido D são esses aí. Ótimo, D3 e D4 estão eleitos. Para o partido E, 240 votos, que não atinge o quociente eleitoral. Né? O partido todo não atinge, que é um partido só com um candidato, né? Vocês podem achar assim que é um exemplo muito bizarro que eu estou colocando aqui. De certa forma é. Mas a gente tem que pensar em cidades pequenas, né? Então, claro que se pensar em cidades médias ou grandes, é muito improvável que aconteça isso, tenha um partido com um candidato só. Mas tem cidades em que isso é possível. Tem cidades que tem partido que não tem nenhum candidato, né? Aqui em Londrina isso acontece, por exemplo. Então não é um exemplo impossível, certo? Então, beleza, é um partido que não atingiu os 500 votos, tá? Então, mesmo sendo um candidato que teve bastante votação, né, não vai ter vaga para o parlamento, porque o partido não tem a representatividade suficiente naquele município. Continuando, partido F. Soma todo mundo aí, 70 mais 110, papapá, deu 660. Então, fazendo o quociente partidário, vai ter direito a uma vaga. Então, daquelas 10 vagas para o parlamento, temos aqui 1, 2, 3,
4, 5, 6 eleitos com esse cálculo que a gente fez aqui. Sobram 4 vagas. Então agora vai ter mais uma continha. Falei que eram duas, né? Tem essa terceira das sobras, que é para preencher o resto das vagas. Aqui, as sobras de vaga serão atribuídas aos partidos que obtiverem o maior índice calculado por essa fórmula aqui. Esse índice que eu chamei de M vai ser calculado pelo total de votos válidos do partido, dividido por isso aqui, esse somatório. As vagas que obteve pelo quociente partidário, mais as vagas recebidas por sobras, mais 1. Então, vamos fazer essa conta para cada partido. Tá? Então, o partido A, esse índice M do partido A vai ser o total de votos válidos que teve o partido, aquilo que a gente já tinha feito antes, 1010, tá? Dividido por vagas que ele recebeu lá do quociente partidário, 2 vagas que a gente tinha feito antes. Volta o vídeo aí para quem não lembra, 2 vagas. Vagas que o partido A recebeu por sobras, por enquanto nenhuma, não recebeu nenhuma vaga por sobras, 0. Mais 1. Tá? Então vai ficar 1010 dividido por 3, que dá isso aqui. Agora fazer a mesma conta para todos os outros partidos. Né? Até sugiro aí que você pause o vídeo e tente fazer agora para o partido B. Né? Como que vai ser esse índice M para o partido B. Certo? Então vai ficar soma todos os votos válidos, tá? Inclusive de quem já foi eleito, todos os votos válidos do partido B. Certo? 890, aquilo que a gente já tinha feito antes, dividido pela mesma coisa, né? Vagas que ele recebeu pelo quociente partidário, mais vagas de sobra, por enquanto nenhuma, mais 1, dá isso aqui. A mesma coisa para os demais. Partido D está aí, partido F, lembrando que o partido C não vai ter direito a vaga nenhuma mesmo, então não preciso nem calcular nada para ele. Mesma coisa para o partido E. Então esse índice vai ser calculado só para esses 4 partidos aqui, já fizemos tudo. E aí ver então quem obteve o maior índice nessa primeira rodada. Tá? Né? Vamos ler aqui de novo. As sobras de vagas serão atribuídas aos partidos que obtiverem o maior índice calculado por essa fórmula aqui. Então, desses todos aqui, o maior índice foi do partido B, né? 445. Então, vai ser do partido B que eu vou pegar a próxima vaga. Então, é ver quem foi o mais votado ali, né? Do partido B, que ainda não está eleito, para ocupar essa vaga de sobra. Então, está aí. O candidato B2 agora vai ter direito à primeira vaga de sobra. Né? Ainda tem vaga sobrando. Então, a gente faz de novo todo esse cálculo, tá? Para a próxima vaga. Certo? Então, novamente, para a próxima sobra. Tá? Todo o resto vai ser igual. Para o partido A, para o partido B, D e para o partido F, é a mesma conta que a gente faz. A única diferença agora vai ser para o partido B, que agora recebeu uma dessas vagas aqui de sobra. Tá? Então, no cálculo do partido B, vai ter aqui uma mudança desse 1zinho aí no denominador. Tá? E aí, né, por que isso? Né? Quando a gente aumenta, né, um valor no denominador, o quociente, né, o cálculo desse índice aí vai acabar diminuindo. É meio que como esse partido que acabou de receber uma vaga de sobra vai meio que para o final da fila. Não necessariamente para o final da fila, né? No caso é até isso que acontece aqui, né? Porque o partido B era o que tinha o maior índice, e quando acrescentou 1 aqui no denominador, passou a ser o partido com o menor índice daqueles 4. Né? Então foi meio que para o final da fila, mas para meio que dar possibilidade a todos participarem aí dessa realocação das sobras. Então beleza, fizemos as contas aqui. Vê de novo agora quem está com maior índice, no caso aqui é o partido D. Então, a vaga vai para o cara que tem mais voto, né, que ainda não foi eleito aí no partido D. E ainda tem vaga sobrando, lembra? Era 4 vagas sobrando. Né? Daquelas 10, só 6 foram preenchidas na primeira parte. Faltam outros 2. Então, novamente, para a próxima sobra, tudo de novo. Lembrando que agora o partido D vai ter uma alteração aí no índice. Vai acrescentar esse 1zinho aí. E agora quem está com maior índice é o partido A. Então agora vai ser o candidato A2 que vai conseguir a próxima vaga de sobra. E, pela última vez, refazendo todas as contas aí, então agora quem vai ter direito à última vaga de sobra vai ser o partido F. Certo? Então aqui o candidato F3 que vai pegar
a 10ª e última vaga. Bom, a moral da história aí é que nesse modelo a gente vota, sobretudo, no partido. A vaga ocupada por aquele parlamentar é uma vaga obtida pelo partido todo, não só ele. Tá? E será que isso faz algum sentido se a gente pensar na atuação dos parlamentares? Né? Ou seja, será que os partidos possuem algum perfil previsível na atuação legislativa? Todos aqueles candidatos que forem eleitos por um mesmo partido, eles realmente pensam parecido? Faz sentido organizar os candidatos por partido? Não poderiam ser candidaturas avulsas, né? Sem partido nenhum, que cada um por si? Ou ainda, por que não adota o sistema majoritário para eleger deputados e vereadores? Que é como a gente usa para senador, por exemplo. Né? Senador não é do cargo legislativo e não usa o sistema proporcional. Quem tem mais voto leva. Ponto final. Claro que são poucas vagas, né? Mas também não poderia usar o sistema majoritário? Não seria mais justo e de mais simples compreensão dar a vaga aos candidatos que obtiveram mais votos? Que repara, nesse meu exemplo, aqui, vamos ver, quem teve mais votos aqui foi o candidato do partido E. 240 votos. Foi o campeão de votos. Não, quase, né? Mas ainda assim, né? Teve uma votação expressiva e não conseguiu a vaga. Porque não está inserido em um partido que tenha representatividade, né, suficiente naquele contexto, naquele município. Então é sempre uma coisa que pode ser, não tem problema nenhum em ser discutido. Tanto que já foi discutido. Tá? Esse modelo majoritário por parlamento, ganha um apelido de distritão, foi posto em discussão no Congresso em 2015, em 2017 e em 2021. O distritão é utilizado apenas no Afeganistão, em Vanuatu, que eu não faço ideia de onde seja, na Jordânia e no território de Pitcairn, que eu também não faço ideia. É uma ilha perdida lá no Pacífico, com, sei lá, 50 habitantes, 60 habitantes, alguma coisa assim. Tá? Agora, para um país com uma população expressiva, né, como o Brasil continental, seria meio alienígena. Né? Agora vamos pensar aqui numa coisa que eu tinha falado sobre o fato de o voto ir para o partido. Tá? Será que faz sentido isso? Será que todos os candidatos que estão ali naquele partido pensam parecido ou atuam de forma parecida na Câmara? E aí eu peguei aqui alguns exemplos para a gente ver isso, né? Vamos acessar como é a atuação legislativa. Né? Então pegar alguns temas que foram discutidos mais ou menos recentemente para ver como que isso tem acontecido. Só que as notícias que a gente vê não ajudam muito, porque são muito genéricas. Então é assim, Câmara aprova medida provisória tal, Câmara aprova projeto de lei tal. E assim, aí a gente fica com a falsa impressão de que todo mundo votou igual, sabe? A gente não sabe se teve diferença entre os deputados naquela Câmara, tá? Se teve correntes diferentes, pensamentos diferentes. A gente acha que é tudo igual, e aí vem aquele discurso, não, mas realmente são todos iguais, só pensam, né? Então, a intenção aqui é a gente parar para analisar isso, né? Como é o desempenho, peguei alguns exemplos aqui, para a gente analisar mais minuciosamente como foi a atuação parlamentar, né, por partidos, né? Aí para fugir desse discurso simplista aí do todos iguais. Então, peguei um primeiro exemplo aqui, estou no site da Câmara dos Deputados, sobre a votação do projeto de lei sobre agrotóxicos, né, que ficou conhecido como PL do veneno. Então, para a gente ver como foi o desempenho, né, por partidos. Tá? Aqui vai ter tem o resultado da votação. Né? Então, assim, depois que o tema foi discutido nas comissões e tudo mais, o projeto de lei vai para o plenário, né, para que cada parlamentar responda a pergunta. Né? Então, no caso aí foi assim, você é contra ou a favor a PL do veneno? Certo? E aí 301 deputados foram a favor e 150 deputados foram contra. Tá? Só que aqui a gente vai ver o voto deputado por deputado. Tá? Tem aqui também a orientação de cada partido, né? Como que lá no plenário, cada partido, eu oriento a minha bancada a votar de tal jeito, votar contra, votar a favor. Tá? E aqui, mais embaixo, aí sim, vai vindo cada parlamentar informando aqui como que votou. Tá? Então, os partidos estão em ordem alfabética. Tá? Então, do partido Avante, o deputado tal votou a favor, o outro também, aqui também, isso foi contra, isso foi a favor, isso foi a favor. No outro partido, isso foi contra, isso foi a favor e por aí vai. Só que assim, são centenas de deputados. Tá?
Então, só vendo essa tabela aqui, a gente não sabe direito, né, se existe um perfil partidário. Tá? Fica difícil ver assim. Então, eu peguei todos esses dados e aí joguei numa planilha para a gente separar esse sim e esse não, né, pelos partidos, para a gente tentar identificar se de fato existe ou não algum perfil partidário. Tá? Indo aqui para a planilha, a gente tem agora um resumo disso aí. Tá? Então, de novo, as fontes eu vou deixar tudo aqui na descrição, né, para quem quiser consultar, acessar, estudar mais sobre isso. Tá? E aqui tem um resumo agora sim por partido. Tá? Então, os partidos aí em ordem alfabética, falando quantos foram a favor da pele do veneno, quantos foram contra, tá? Para cada um dos partidos. Mas ainda assim, ainda com esse resumo, não tem, a gente não bate o olho e já identifica algum padrão. Tá? Então, baseado agora nesse resumo aqui, eu fiz essa representação gráfica da atuação dos partidos, certo? Então, barrinha azul, aqueles que eram a favor desse projeto de lei, tá? E barrinha laranja, daqueles que eram contra esse projeto de lei dos agrotóxicos, certo? E aí o que a gente vê aí é que a maioria dos partidos, você vai ter a barrinha majoritariamente azul ou majoritariamente laranja, né? Então, DEM, MDB, PL, PP, pegamos, né, os maiores aqui, PSB, PSD. Esse aqui é meio que uma exceção, né? Foi quase um racha aqui, né? Mas é difícil ter um racha no partido. Então, teve uma boa parte do partido que votou contra, uma boa parte do partido que votou a favor. Mas você vê, é uma exceção. E aí, se existe uma exceção, é porque existe uma regra. Então, no caso aqui, o PSDB foi aquela exceção que confirma a regra, né? PSL, praticamente todo mundo a favor. PT, todo mundo contra, certo? Então, de fato, parece haver o perfil partidário. Mas aí vamos ver outros exemplos para a gente ver se isso se mantém, certo? É bom a gente pegar... Bom, e eu estou pegando exemplos mais recentes aqui, né? Esse aqui é de 2022. Vamos pegar, então, dessa legislatura mais recente para a gente ver se existe esse tal de perfil partidário. Aqui, outro exemplo de votação na Câmara. Você é a favor do veto do presidente Lula ao marco temporal? Então, teve a votação do marco temporal. Quando chegou a sanção presidencial, o presidente vetou alguns pontos, só que aí a Câmara foi analisar esses vetos. Se de fato continuariam vetados ou se os vetos seriam derrubados, né? Então, e aí tem que passar pela Câmara e pelo Senado, né? Então, pela Câmara, 137 eram a favor do veto presidencial e 321 contra o veto presidencial. Mas aí vamos ver de novo o perfil, se existe um perfil partidário, né? Então vamos ver como que votaram cada um dos partidos, né? De novo, tem aqui o link, vou deixar na descrição para que vocês possam conferir as informações, né? Se quiserem se aprofundar no assunto. Então, de novo, tem os dados numéricos aqui de cada partido, né? Aqui nessa parte esquerda, na tabela, e aqui uma representação gráfica sobre esses valores, que a gente já bate o olho e já tem algumas inferências sobre isso, né? Então, parece que sim, existe um perfil partidário, né? É difícil ter um racha no partido, principalmente nos partidos maiores, né? Você vê aqui que ou todo mundo barrinha, que cada partido aqui ou vai ter uma barra predominantemente do sim ou do não. Esse veto também passou pelo Senado. Coisa parecida aconteceu, né? Reforçando que de fato parece existir um perfil partidário, né? No PL, no Podemos, no PP, tá? Para falar dos que têm mais representação. O PSD aqui é uma exceção, a exceção que confirma a regra. E peguei aqui como último exemplo, um exemplo mais recente aqui desse ano, de 2024, a discussão sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, se a Câmara queria manter ou não a prisão preventiva dele, né? E aí, de novo, mostrando que existe um perfil partidário. Ou seja, é muito raro haver um racha no partido sobre os assuntos, principalmente os assuntos mais polêmicos, como esse. Tá? Então você vê aqui, se destaca, por exemplo, o PL, que foi praticamente todo contra a prisão preventiva, e o segundo maior partido, o PT, que foi todo a favor da prisão preventiva. Tá? O PP nesse caso aqui, foi aquela exceção, de novo, a exceção que confirma
a regra. Para fechar esse assunto, aí eu queria mostrar aqui para vocês o site do TSE, né? Todo ano eleitoral a gente pode acessar no site do TSE quem são os candidatos, né? Porque a gente costuma ficar falando muito dos candidatos ao executivo, né? Os candidatos a prefeito, a governador, a presidente, e acaba que passa batido, né? Você vai ver só de última hora, mas e em vereador, em quem que eu vou votar? Quais são os partidos, quais são os candidatos? Tá? Então, para quem se interessa, e deve se interessar por ser cidadão, né, sobre o assunto, o site onde a gente pode ver aqui quem são os candidatos em cada lugar do Brasil. Então, vou pegar aqui o exemplo da cidade onde eu moro. Tá? Então, vem aqui, região sul, Paraná, vejo quais são as candidaturas, e aí vou ter que escolher, vou botar a minha cidade, aqui, Londrina, Londrina, para o cargo de, vai ter eleição agora para vereador. E aí pronto, aparece a lista aqui em ordem alfabética de todos os candidatos. E aí tem todas as outras informações sobre financiamento de campanha, vale a pena dar uma fuçada aí para saber em quem está votando, saber o que está fazendo. Então, da mesma forma que seria ruim a gente jogar um jogo sem conhecer as regras, eu acho então importante a gente conhecer as regras do sistema eleitoral para que a gente consiga então votar melhor, votar mais condizente com os nossos princípios, né? Bom, isso aqui é um canal de matemática, então se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, eu te convido a ver o vídeo de apresentação do canal, porque caso você precise estudar algum tópico de matemática, especialmente do ensino médio, né? Aqui o conteúdo é majoritariamente de ensino médio, embora também tenha alguns tópicos de ensino fundamental e de ensino superior. Esse vídeo de apresentação mostra todo um resumo dos assuntos que tem aqui. Tá? Então, se você, ou algum amigo, algum colega, algum parente está estudando para o Enem, tá? Ou está fazendo um curso superior que precisa dar uma revisitada naqueles tópicos mais básicos de matemática, fica o convite, então, para conhecer os outros assuntos que são tratados aqui no canal. Beleza? Então, grande abraço. Até mais.